Olá, meus queridos, nós gostaríamos de estar reunidos juntos como igreja, nos dando as mãos, nos abraçando, estando reunidos e unidos, mas o momento agora é impossível, mas nós não queremos deixar de adorar o nosso Deus. Esse Deus que prometeu estar conosco, e nós queremos fazer um culto familiar hoje, culto doméstico, e eu te convido a participar em conjunto. As senhas diárias para a semana é de João capítulo 3, verso 14 e 15, que diz: assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Nós realmente queremos nos colocar diante de um Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E que no conduzir desse momento agora tão especial, o Espírito de Deus nos ilumine, a Palavra de Deus nos guie, e que nós saibamos adorar e confiar nele acima de tudo. Você vai estar em casa e nós vamos estar aqui. Nós queremos ter agora um momento de louvor, e esse louvor significa convidar Deus a estar presente, e nós queremos dizer que queremos louvar Ele sempre mais e mais. Nos acompanhe, entre em espírito, entre em verdade diante desse Deus. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti, quero louvar-te. E nós queremos louvar a Deus de maneira muito especial, ouvindo também da palavra dele. E que ao ouvirmos essa palavra, realmente seja em louvor e adoração e em culto ao nosso Deus eterno. Leitura do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Até aqui a leitura de hoje.
nós queremos realmente confiar nesse Deus, Deus que quer nos guiar. Por isso, vamos ter agora um momento de oração. Obrigado que nós podemos também agora nos reunirmos em culto, não como nós gostaríamos, em conjunto, numa comunidade. Sabemos, Deus, que a igreja, fisicamente falando, ela está fechada, mas essa tua igreja que é viva, igreja que o Senhor colocou aqui na terra, que é viva e eficaz, ela se reúne, Deus, aonde a tua palavra é anunciada, onde o teu nome, Deus, está presente, ali o Senhor se reúne. E queremos agora fazer esse culto, assim, de tal maneira, Deus, que o Senhor esteja tanto presente aqui, como também com as pessoas que estão agora nos assistindo. Derrame, Deus, o teu cuidado, mas acima de tudo da certeza que se nós estamos fisicamente longe, mas nós estamos unidos em fé, estamos unidos pela esperança, estamos unidos na certeza de que o Senhor está agindo e querendo mostrar, Deus, aquilo que é da tua vontade e do teu desejo. Que agora, nesse momento, Deus, acima de tudo, saibamos entregar também a nossa vida sob teus cuidados. Em nome de Jesus, que nós clamamos e pedimos. Amém. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela quer ser uma palavra transformadora. E é por isso que nós também queremos ouvir essa palavra de Deus através de uma reflexão. Eu gostaria de fazer a leitura do Salmo 43, para que nós possamos realmente ver e perceber o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer dizer a cada um de nós. Eu tento imaginar se Jesus e os discípulos estivessem na situação que nós estamos, como é que eles iriam reagir? Porque nós estamos vivendo agora uma situação que, se olharmos, há pouco tempo atrás seria impensado. Estar em casa de quarentena. Aliás, se nós olharmos para a questão bíblica, nós vamos ver que o livro de Levíticos, também já naquela época as pessoas ficavam isoladas, também eram separadas do convívio social porque elas tinham alguma doença. Nós sabemos que isso é um ensinamento bíblico também que mostra que há certas situações e coisas que exigem esse afastamento. Por isso é importante nós olharmos que agora é um momento de nós, com muita sabedoria, com muita calma, entendermos o atual momento, a atual situação, para que nós não fujamos das nossas responsabilidades. Muitas pessoas podem alegar que lá no Antigo Testamento isso era um preceito religioso, questões religiosas. Até pode ser, mas trazia muitas implicações àquela comunidade como sociedade. Ao afastar aquelas pessoas, era na verdade o intuito de poupar para que outras pessoas não ficassem contaminadas com aquela doença. O Salmo 43 é interessante, diz: ó Deus, declara que eu estou inocente e defenda a minha causa contra essa gente que não te adora. Livra-me das pessoas traiçoeiras e perversas. Tu, ó Deus, és o meu protetor. Por que me abandonaste? Porque tenho de viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos? Manda a tua luz e a tua verdade para que elas me ensinem o caminho e me levem de volta a Sião, o teu monte santo, ao teu templo aonde vives. Então eu irei até o teu altar, ó Deus, pois tu és a fonte da minha felicidade. Tocarei a minha lira e cantarei louvores a ti, ó Deus, meu Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É interessante. Hoje de manhã, ao levantar, abrindo a porta da parte de trás da casa que dá acesso ao quintal, ao jardim, ao lado eu percebi como a natureza de Deus é uma bênção. Vários pássaros estavam esperando ali para serem alimentados, mas ali fora na natureza, a vida, o que Deus quer é nos oferecer vida. Há sinais muito claros da presença de Deus. E ao lembrar que Deus está conosco, me veio à mente um hino muito antigo, que é importante nós lembrarmos dessa letra. Essa música diz que há sinais de paz e de graça nesse mundo que ainda é de Deus. Em meio aos poderes das trevas, manifestam-se as forças dos céus. É verdade. Até nós podemos estar agora passando por um momento de treva, de dificuldade,
justamente por causa dessa questão da pandemia. Mas Deus ainda envia sinais dele. Agora, o momento que nós estamos vivendo exige de nós calma, cautela, sabedoria e, acima de tudo, sobriedade. Nós não devemos negar que o medo está presente, que esse vírus que está por aí, o coronavírus, na verdade ele é responsável em fazer com que as pessoas agora fiquem em casa, isoladas, para o bem delas e também para o bem de uma sociedade. Nós não devemos ficar agora com isso atemorizados. É interessante que, se nós olharmos para a história, por exemplo, do Noé, Noé teve que ficar em isolamento com a família dele durante 1 ano dentro de uma arca. Eu tento imaginar 1 ano dentro de um barco, sem saber o que fazer, sem tocar o chão, sem poder respirar o cheiro da natureza como a gente sente muitas vezes. Ele ficou, porque ele sabia que Deus estava ali com ele. E nós também nesse tempo agora temos essa responsabilidade de saber que Deus está conosco. O mundo em que nós vivemos é um mundo de Deus, pertence a Deus, mas ele está marcado pela presença do pecado, e em consequência disso, do pecado, existe a doença, existem as epidemias, existem coisas que nos afastam muitas vezes do convívio, mas há sinais do cuidado e da presença desse Deus, mesmo em meio a essas incertezas do coronavírus. Como cristãos, nós temos que lembrar sempre que Jesus, ele está do nosso lado também no meio das dores, das fraquezas, dos medos e das nossas angústias. Ele mesmo disse que estará conosco todos os dias até os fins dos tempos. Ele mesmo disse que esse mundo nós iremos passar por angústias e aflições. E é o que nós estamos passando agora. Momentos de angústia, momentos de aflição. Em situações como essa que nós nos encontramos agora, nós poderemos mostrar o que há de melhor dentro de nós, ou de cada pessoa, ou aquilo que há de pior. Como nós percebemos pessoas pensando só em si mesmas. Por isso nós precisamos aprender a viver, a ter esperança. Aliás, se você olhar para a Bíblia, a esperança faz parte daquelas grandes virtudes. A esperança, a fé e o amor. E essas são as razões por que nós temos que ter esperança a partir desse texto do salmista, do Salmo 43. Primeiro, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso amparo. Em Deus nós podemos ter a certeza de que Deus estará conosco. Não importa se o mundo lá fora passa por dificuldades, se os ventos contrários são fortes, se as ondas são agitadas, se as nuvens lá no horizonte são pesadas e tentam escurecer o nosso presente, nós podemos ter certeza de que Deus está conosco. Nós não precisamos ficar assustados, abatidos, desesperados. Muitas vezes nós ficamos sim com medo, mas a nossa esperança está em Deus, porque Ele é a nossa fortaleza. O versículo 3 também diz que Deus é a luz, Ele envia a luz, e não só a luz, Ele diz que também envia a verdade. É interessante que por causa dessa pandemia mundial sobre o coronavírus, nós não sabemos mais o que é verdade daquilo que é mentira, o que é uma notícia verdadeira daquilo que é fake news. Como há pessoas, na verdade, tentando nesse momento, ao invés de levar com seriedade o que está acontecendo, ainda tentam fazer brincadeiras ou até inventar histórias. Como tem pessoas que têm soluções, parece que agora a solução vem de tudo quanto é lado. Há muitos entendidos que tentam mostrar a opinião e o pensamento sobre como ficar livre disso. Nós ficamos numa época agora de reféns de especialistas. Mas o que Deus nos desafia e o que Deus nos chama? A viver a vida com responsabilidade, porque agora exige de nós isso. Temos que pedir a Deus essa sabedoria também para aprender a filtrar e não se deixar levar pelo medo daquilo que está se espalhando por aí. Medo. Deus é luz. As trevas, elas deixam de existir quando a luz entra e se torna presente ali. Se Deus é luz, essas trevas que estão agora nos afetando através dessa doença, elas serão deixadas de lado, porque Deus também vai nos guiar. A Bíblia diz que o povo que andava em trevas viu grande luz e brilhou uma luz. Assim nos diz o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 2. Eu creio que Deus, no meio dessas incertezas, desse momento que nós estamos vivendo, que parecem trevas sem fim,
A luz de Deus, a luz de Cristo brilha. E ela quer brilhar também quando nós clamarmos em adoração a Deus pela misericórdia e pelo cuidado dele. Deus é a nossa luz. Nós não estamos livres e nem imunes a termos medos, a termos incertezas. Afinal, nós não estamos colocados dentro de uma redoma só porque nós confiamos em Deus, em Jesus, significa que estamos livres de problemas ou até mesmo dessas incertezas. Paulo diz que nós podemos ter incertezas sim, mas nós não somos derrotados por essas incertezas. Nós estamos vivendo na esperança de que Deus está ao nosso lado, nos dando a tranquilidade e nos dando a sabedoria para nós usarmos também essa situação que nós estamos vivendo dentro da vontade dele. Por isso que o salmista diz lá no versículo 4 que Deus é a nossa alegria. Hoje o mundo está marcado pela incerteza, pela dor. Quantas pessoas pensam em si mesmas oprimidas, sem entusiasmo, sem alegria? A alegria não está na circunstância de uma vida normal, mas está em quem nos dá amparo, que é Jesus Cristo, que é o Deus eterno que se revela na sua palavra. Por isso, Ele é o nosso auxílio, Deus é o nosso ajudador, Deus é o nosso amparo, Deus é aquele que prometeu estar conosco e Ele está. Eu gosto muito do que diz Hebreus capítulo 13, o versículo 5 e 6. Lá diz que Deus nunca vai nos deixar, que Ele nunca vai nos abandonar. E Ele diz, sejam corajosos e firmes, o Senhor é quem me ajuda, diz o autor de Hebreus. Eu não tenho medo. Não é que ficar sem medo significa que quem tem medo tem menos fé. Não. A certeza de que também nesses momentos difíceis, Deus está do meu lado. Quando o autor do Salmo 43 disse essa palavra, ele também passava por um momento de angústia. E ele, quando fala desse texto, ele fala da experiência dele própria em relação a Deus. Porque para ele, Deus não é um conceito, Deus não é uma ideia, Deus não é um dogma, Deus não é uma filosofia. Deus é aquele Deus real, que sabe e conhece tudo aquilo que passa na nossa cabeça e coração, porque afinal de contas Ele nos criou, Ele nos fez a imagem dEle, imagem hoje caída, mas nós somos feitos à imagem dEle. Deus de fato é o Deus da verdade, e é por isso que nós temos que buscar Ele em todos os momentos. Nós temos que dizer que a minha alma espera somente em Deus, dEle vem a minha salvação. É o que o Salmo está dizendo, Salmo 43, Deus é a minha salvação, dEle vem a minha esperança. Espere no Senhor, porque é interessante o Salmo quando diz, né, que Deus, Ele se inclina e Ele ouve os nossos clamores. Por isso que Ele envia Jesus Cristo, porque Ele ouviu o clamor da humanidade. Hoje também Ele quer que nós saibamos clamar para que Ele venha derramar sobre nós da sua graça, do seu cuidado e da sua misericórdia, para trazer esperança e amparo em meio às incertezas, em meio às dúvidas, nos medos que nós estamos enfrentando, nas indecisões. Nós não sabemos tudo aquilo que ainda virá a partir desse tempo de quarentena que nós estamos vivendo. Lembre-se, há sinais de paz e de graça nesse mundo que ainda é de Deus. Você acredita que esse mundo pertence a Deus? Você crê que esse mundo é de Deus? Você de fato tem certeza de que você é de Deus e que por isso você tem certeza de que Ele vai estar conosco, contigo, assim como vai estar com cada um de nós. Ele é o Senhor de tudo. E se Ele é Senhor de tudo, Ele quer nos guiar e nos orientar. Que nesse momento de isolamento, que nós possamos nos unir em oração. E eu te convido agora a nós orarmos, a buscarmos a Deus de coração aberto, de mente tocada e transformada, para queremos que também nesse momento Ele vai dar todo o suporte que também nós necessitamos. Feche os teus olhos, agora busque em Deus, em espírito e em verdade. Obrigado, Pai, que podemos agora estar aqui nesse momento para ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Deus eterno, porque o salmista também, num momento muito difícil da vida dele, o Senhor se manifestou como um Deus presente e ele reconheceu isso,
que o Senhor, Tu não és uma ideia, uma filosofia, Tu és o Deus vivo. E por ser o Deus vivo, está conosco todos os dias. Obrigado que a alegria que vem de Ti não são de circunstâncias, não são de situações, mas é aquela alegria que o Senhor vem nos oferecer em Cristo Jesus. Por isso, Pai, nos acompanhe, nos guie, nos oriente. Que agora, nesse momento que estamos aqui reunidos em forma de culto, que o Teu cuidado e o Teu Espírito nos guie e oriente, para que possamos clamar, Deus, pela Tua misericórdia. Ó Deus, cuide dos líderes mundiais, para que tomem decisões certas em relação a essa pandemia. Cuide, Deus, das pessoas hoje que também estão ficando doentes. Ampare e oriente também as famílias. Nós sabemos que agora, acima de tudo, é o momento de nós dobrarmos os nossos joelhos, de nós levantarmos o nosso louvor e o nosso clamor diante da Tua presença, sabendo, Deus, que o Senhor estará conosco em toda e qualquer situação e circunstância. Nós pedimos isso, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. E é por isso que nós queremos adorar o nosso Deus, porque Ele é Senhor. A música diz: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar em Teu grandioso ser. Pense nesse Deus, pense nesse grandioso ser, vendo tudo que Ele fez. Então a nossa alma canta. Cante conosco esse momento agora para, de fato, entregar tudo nas mãos do Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar em Teu grandioso ser, o céu de estrelas vejo admirado a declarar ao mundo Teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor, grande és Tu, quão grande és Tu. Canta minha alma a Ti, ó meu Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. E quando penso quanto Deus me ama, e em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração proclama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Canta minha alma a Ti, ó meu Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Tua palavra veio revelar-me o alvo que eu devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de Te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Canta minha alma a Ti, ó meu Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Que nesse momento tão especial de culto que nós tivemos agora, que você, no silêncio, de repente, vai lá para casa, nos momentos de reflexão, também busque a Deus, sabendo que Ele é maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te ampare, que Ele te dê muita sabedoria, te dê tranquilidade, sabendo que também nesses momentos tão difíceis Ele vai nos guiar, orientar e cuidar. Fique na paz, no cuidado e na força que vem do nosso Deus. Amém.